Vamos lá, Brasil, vamos lá, seguidores aqui do canal Direto no Assunto com o Fábio Alvarenga, comigo até o final aqui. A única coisa que eu peço para você é que você compartilhe ao máximo de pessoas possíveis, deixe o like por gentileza e ative o sininho da notificação, que é muito importante. Gente, olha só que interessante. Marco Aurélio Mello, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, suscitou dúvidas seríssimas sobre a suposta tentativa de golpe atribuída aos manifestantes que ocupavam a Praça dos Três Poderes. E ele vai jogar um verdadeiro balde de água fria nessas narrativas de Zanin, de Carmen Lúcia, de Flávio Dino e do magistrado Moraes. Por que não entra o Fux aqui? Ele vai concordar com o Fux e nós vamos revelar aqui. Olha só, em um debate transmitido por emissoras de comunicação, Marco Aurélio de Mello enfatizou que, na simples passeata que se desengavetou então em depredação, não havia soldados, tanques ou quartéis. Se houve baderna, foi por falha do Estado ao não exercer sua função repressora e não por ação coordenada de uma conspiração de alto nível. Esse ponto, gente, passa despercebido justamente por aqueles que são os verdadeiros culpados. Quem são os verdadeiros culpados desse quebra-quebra aí? Gonçalves Dias, Flávio Dino e por aí vai, o próprio presidente da República. Por que eu digo isso? Gente, o Flávio Dino poderia ter acionado a Força Nacional para conter o avanço da multidão. O general Gonçalves Dias recebeu mais de 32 alertas da ABIN e nada fez, foi negligente, mancomunado. E aí agora a culpa sobrecai em cima dos inocentes? Não. Quando o tema passou a anistia dos detidos, a bomba explodiu, porque Marco Aurélio Mello vem agora defendendo que essa é a prerrogativa exclusiva do Congresso Nacional e reforça que o ministro, que a decisão do magistrado Fux foi uma decisão correta, uma decisão centrada para poder então evitar o escândalo de que atos envolvendo quebra e danificação de patrimônio público, gente, a pena é no máximo de 2 anos. Contrapondo-se à lógica da anistia, porém, surgiu a figura de Gilmar Mendes, conhecido por posicionamentos radicais e frequentes intervenções políticas. Mendes, que deveria zelar pela estabilidade institucional, preferiu ficar contra Fux e Marco Aurélio de Mello, gente. Preferiu transformar uma solenidade da advocacia em palanque para sua cruzada pessoal contra a anistia. Ou seja, muitos ministros estão lutando para que a anistia não aconteça. E vocês estão vendo aí um ex-ministro do Supremo Tribunal Federal dizer que essa competência não é da corte, não é dos ministros, não é de Mendonça, não é de Nunes Marques, não é de Carmen Lúcia, não é de Fachin, não é, vamos lá, de Flávio Dino, não é de Moraes, é de exclusividade do Congresso Nacional, que, na minha opinião, deveria ser cobrado com veemência pelo povo brasileiro. O ministro, em evento promovido, olha só, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pregou que o tema não poderia ser submetido ao Congresso. Como não? Quem está correto, então? Fux, que é um juiz de carreira, o ex-ministro Marco Aurélio de Mello, que também é um ministro decano, aí foi um ministro decano da corte, ou a opinião de Gilmar Mendes, Moraes e outros que, na minha opinião, estão defendendo muito o aparato de representações da esquerda? Aí fica o ponto da interrogação. Aí fica aquilo que nós temos aqui que discutirmos. Mais grave ainda foi o paralelo forçado que ele traçou entre as punições aplicadas aos manifestantes
A força, inclusive, que deveria ser aplicada para os G-dias de cobrança, vem para os mais fracos. É aquele ditado: a corda arrebentou para os mais fracos, desconsiderando qualquer perspectiva política. Gilmar Mendes sustentou que penas não podem ser objeto de revogação por conveniência. Ué, mas cabe perguntar: é ou não é de caráter legítimo do Congresso Nacional o ato da anistia, ou é de caráter do Supremo Tribunal Federal? Claro que é do Congresso Nacional, uma vez que ele é o único poder que cria as leis e muda as leis. É simples de entender, qualquer pessoa pode entender isso daí. O valor cobrado por inscrição no Fórum Internacional a centenas de participantes estrangeiros e ao tom de confraternização entre autoridades brasileiras no exterior reforçam a suspeita de que há forte comprometimento político nessas atitudes de Gilmar Mendes e outros ministros. Um comprometimento que fere frontalmente o princípio da neutralidade, exigindo de quem ocupa cargos de magistratura e de chefia em polícias e também decisões que vão contra o poder do Congresso Nacional. Ou seja, até os policiais estão de mãos atadas. Por quê? Por exemplo, o que aconteceu na Praça dos Três Poderes no fatídico 8 de janeiro reforça a tese de que Bolsonaro não estava no Brasil. Então, como que Bolsonaro hoje é o culpado, sendo que ele nem estava aqui, estava nos Estados Unidos cuidando da sua saúde? Isso reforça para nós ainda de que Gilmar Mendes, Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino deveriam ir de encontro a Fux, Marco Aurélio Melo, Nunes Marques, André Mendonça. E agora, pelo que eu estou entendendo aí, parece também que a Carmen Lúcia começou a dar uma recuada. Mas não basta apenas dar uma recuada, tem que lutar em defesa, em nome do povo brasileiro, um povo tão sofrido que passou por muitas pressões e injustiças, sim, na minha opinião, sobre o 8 de janeiro. Por tudo isso, gente, sua atuação merece repúdio. Ele, que deveria erguer o país pela via da justiça, demonstra apego a interesse particular ideológico, traçado aí então uma linha de raciocínio perigosa que vem da direita conservadora. Então nós temos aqui que fazer o seguinte: aplaudirmos a decisão de Marco Aurélio Melo, aplaudirmos a decisão de Fux, que para mim é uma verdadeira bomba no meio desses que pretendem bagunçar o coreto, como diz um termo aqui usado em Minas Gerais. E agora, gente, a realidade é uma só. Qual é a realidade? Nós continuarmos aqui a nossa luta com veemência para transformarmos o Brasil no país do crescimento novamente. Ou então nós vamos ficar para trás. Ou então nós vamos ter que, na realidade, nos curvarmos perante situações que ferem o princípio da lógica racional da verdade. E isso não pode acontecer. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí ao máximo de pessoas possíveis. Fábio Alvarenga, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Logo, logo nós voltaremos aqui, se Deus quiser, trazendo novas informações aqui com exclusividade para atualizar vocês direto na fonte. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Nos encontraremos aqui na próxima informação. Tchau!